A paz do Senhor, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que o Senhor continue abençoando você e a sua família em nome de Jesus. Hoje nós iremos mais uma vez meditar na palavra de Deus, né? Ouvir a voz do Senhor, o que Ele tem para mim e tem para você. O Senhor, Ele tem exortação, muitas vezes repreensão, né? Mas tudo que o Senhor tem para mim e para você é para nos ensinar, para nós não perecer, né? E hoje nós iremos meditar a palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5. Mas antes de nós entrar na palavra de Deus, eu convido você para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação, também deixar o seu comentário, o que você está achando da palavra de Deus, né? Se essa palavra está te ajudando de alguma maneira, também me diga de onde você me assiste, né? De qual cidade, qual estado você está me assistindo. E aqui é para o crescimento do reino de Deus, né? E nós iremos ver como a mentira, ela destrói vidas, né? Não só as vidas de quem está lá no mundo, né? Mas também de quem está na casa de Deus, né? Aqui diz assim a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levou o restante e depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. A palavra do Senhor aqui vai nos dizer que Barnabé, né? Ele, na igreja primitiva, a Bíblia diz que eles viviam uma vida em comum. O que era de um, era de outro. Porque ali no início eles se dedicaram completamente à palavra de Deus, né? Era no início da igreja primitiva, né? Aqui em Atos dos Apóstolos é o início da igreja primitiva. E ali havia uma união muito grande, né? E a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 4, no versículo 36, que Barnabé, ele tinha um campo e ele vendeu, né? Colocou o dinheiro ali diante dos apóstolos para que a obra de Deus, né, fosse abençoada. Por quê? Porque enquanto os apóstolos saíam para pregar, eles precisavam de sustento para eles, para sua família, né, e para aquelas pessoas que eram necessitadas que estavam ali, né. E aquele homem tinha aquele campo e vendeu, até porque ele sabia também que se eles não vendessem, mais cedo ou mais tarde, né, eles iam perder, porque as pessoas da igreja primitiva, muitos deles perderam muitas coisas, né? Porque os governantes tomavam, né? Por eles ser cristão, eles perderam muitos direitos. E aqui aquele homem vendeu, deu aos apóstolos, né? Sem nenhuma ganância, sem nada, até porque era dele, ele deu o que quis. E a palavra do Senhor diz que Ananias, vendo isso, né? Sabendo disso, ele também resolveu fazer algo, só que tem uma diferença, né? A diferença, meu querido e minha querida, é que quando você faz algo para Deus, porque Deus tocou no teu coração, de todo o teu coração. E outra coisa é você fazer para querer aparecer. Isso não é bom, glória a Jesus, né? E a gente vê na palavra de Deus que Ananias e Safira, eles queriam aparecer, né? E não porque queriam realmente abençoar a obra de Deus, né? E a palavra do Senhor diz que eles tinham esse campo, né? Eles venderam e disseram que ia dar para a obra de Deus, né? Mas a palavra do Senhor diz que quando eles fizeram isso, eles entraram num acordo
de pegar metade uma parte do dinheiro daquele campo que eles tinham vendido, né? E ali eles chegaram diante do apóstolo, né? O apóstolo Pedro, e a palavra do Senhor diz que ele chegou ali, tá aqui, eu trouxe, né? Mas ele achando, assim, a mente tão cauterizada com a mentira, meu querido e minha querida, que às vezes o homem não percebe que ele não está enganando o homem, né? Que ele acha que vai enganar Deus. A Deus ninguém engana, Deus está vendo. E ali aquele homem chegou diante de Pedro, trouxe aquele dinheiro. E o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse, como nós lemos aqui: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Quer dizer, aquela ganância, aquela avareza, né? Foi Satanás que colocou no coração de Ananias, né? Então, isso aqui, meu querido e minha querida, vale para mim, vale para você. Por quê? Muitas vezes a gente promete de fazer algo para o Senhor ou de dar algo para a obra de Deus, né? E às vezes a gente não faz, né? E isso, só quem tira proveito é Satanás, né? Primeiro que Deus não tá mandando você fazer votos, né? Às vezes a pessoa faz votos e não cumpre, né? E aqui eles tinham feito porque eles venderam com o propósito de dar tudo, né? Mas aí, quando eles viram a quantia, tiraram uma parte e disseram, não, nós vamos dizer que foi tanto. E combinaram o casal. E a palavra do Senhor diz que Satanás encheu o coração dele, né? Para ele não dar tudo, para ele mentir, para ele morrer. E aí o apóstolo Pedro, ele diz, né? Se tu conservasse, o campo não era teu? Se tu vendesse, não era teu? Qual era a necessidade de tu mentir? Nenhuma. Mas ele mentiu, né? E essa mentira, que aparentemente é tão pequenininha, né? O estrago foi grande. Então vamos ter cuidado, meus irmãos, para nós não viver uma vida de mentira. Muitas vezes, ainda que ela seja pequenininha, porque às vezes a pessoa diz, não, é só uma mentirinha. Mas ela é filha do mesmo pai. Ela é criada pelo mesmo pai. Quem é o pai da mentira? A Bíblia diz que é o diabo. A única filha que ele teve, com essa ele consegue enganar o mundo inteiro, né? Ele consegue estragar muitas coisas com a mentira, né? E a palavra do Senhor diz mais no versículo 6. Levantando-se os moços, no versículo 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Morreu na hora, né? Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o rosto e levaram e o sepultaram. No mesmo momento, né? Não teve negócio de 24 horas como é o costume da gente, né? Na mesma hora enterraram. A esposa nem sequer sabia do acontecido, né? Mas ela tinha combinado com o marido para mentir, né? Então vamos ter cuidado. Tipo assim, ainda que seja seu esposo ou sua esposa, quer viver na mentira, quer viver no engano, se ele não quer mudar, deixa viver só. Não seja cúmplice de obras de treva. Não seja, porque se você for cúmplice das obras das trevas, você vai perecer igual aquela pessoa. Então tenha cuidado, né? Ananias Safira entrou nesse acordo e ela foi até o fim, né? E a gente vai ver aqui qual foi o fim dela também, né? Versículo 7. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera, né? Ele veio primeiro e depois ela veio, 3 horas depois, né? Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos, né?
Glória a Jesus. Então, meu querido, minha querida, não sejamos cúmplices das obras das trevas de ninguém, ainda que seja do seu marido, ainda que seja da sua esposa. Não faça parte disso, né? Se você sabe que a pessoa está em negócio errado, está fazendo coisas que Deus não quer, não participe com ela. Porque se você participar, você vai perecer junto com ela se não mudar de vida, né? Essa mulher, esse casal, né? Eles eram tão sem noção que eles não tinham entendido que Deus vê tudo, que Deus sabe tudo. Eles não tinham compreendido, apesar deles verem, eles saberem dos sinais, dos milagres, porque eles sabiam, eles estavam no meio da igreja também. Mas eles resolveram tentar, né? Acharam que Deus não iria ver, que Deus não iria se importar. Então tenha muito cuidado. As pequenas coisas, Deus ele se importa. Muitas são as pessoas que dizem, Deus lá se importa com isso. Deus só quer o coração. Não é bem assim, né? Deus, meus queridos, ele é detalhista. Glória a Jesus. Ele olha os mínimos detalhes da minha e da tua vida para ver se nós somos fiéis ou não. Interessante é que quando Moisés chegou ali, Moisés estava ali, né? Que o Senhor apareceu a Moisés, que ele viu a sarça queimando aquela planta lá, e aquela planta não se consumia. E ele foi se aproximando e o Senhor falou, né? E interessante é que o Senhor mandou Moisés tirar a sandália dos pés, né? Uma coisa tão simples, né? Mas o Senhor queria que ele tirasse a sandália dos pés. Então, o nosso Deus, ele é detalhista, sim. Para quem acha que não, ele vê as mínimas coisas, né? E aqui esse casal, ele pereceu, porque ele quis fazer algo que não era de verdade, era para aparecer. Porque eles viram Barnabé dar, Barnabé deu de todo o seu coração, mas eles não, e quiseram fazer a mesma coisa, né? Então, assim, não queira imitar coisas que você não quer realmente fazer, mas quer só para aparecer. Não faça isso, porque você pode se prejudicar. Hoje em dia, as pessoas mentem, matam, roubam, fazem muitas coisas ruins. E Deus não está matando na hora, não é assim? Como era antigamente, né? Deus não está matando na hora. Mas eu digo para você, a pior morte será o homem passar a vida toda aqui fazendo mal, achando que não vai ter nenhuma colheita, e no dia do juízo, ele ouvir a palavra, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Essa palavra, né, vai ser dura demais, e tem mais, ela não terá mais volta. Não terá mais oportunidade de arrependimento, né? Então, hoje, eu e você, se nós pecar, se nós falhar contra o Senhor, nós temos a oportunidade de nos arrepender e de reconhecer os nossos erros, né? Mas aqueles que pecam e morrem no pecado, não terão mais, né? Então, que você medite nessa palavra, né? É uma advertência para mim e para você. Eu creio que é por isso que o Senhor permitiu aquele casal fazer aquilo, né? Justamente para ficar como advertência para a igreja, porque a Bíblia diz que sobreveio grande temor, né, a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos, né? Então, que nós venhamos prestar mais atenção, né, na palavra de Deus, respeitar mais a palavra de Deus, e entender que com Deus não se brinca, com Deus não se zomba, né? Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E aquilo que o homem plantar, o homem vai colher, né? O homem ou a mulher vai colher. É a lei da semeadura. Então, meu querido e minha querida, que Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. E amém.